Meus irmãos e irmãs, quero saudar a todos com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. É bom estarmos juntos para cultuarmos ao nosso Deus. Adoração é algo que agrada a Deus e a nossa vida precisa sim agradar a Deus em tudo. A palavra de Deus nos diz isso, né? E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei tudo para a glória de Deus. Então a nossa vida precisa ser para a glória de Deus. E eu espero que você, meu irmão, minha irmã, tenha realmente uma vida que glorifique a Deus em tudo, para que o Senhor se agrade, né, da sua vida. Quero ler a palavra de Deus, enquanto os irmãos vão abrir no texto do Evangelho segundo João, no capítulo 7, eu quero fazer menção do fato da minha esposa. Ontem eu falei com o pessoal aqui da reunião, né? Ela faz parte do Ministério Louvor lá em São João da Barra, e hoje ela está na escala lá do Louvor, então não pôde vir, está lá cultuando, né, na igreja lá em São João da Barra, por isso não está conosco hoje. Eu quero ler com os irmãos a palavra de Deus, à medida que os irmãos encontrarem, se puderem, né, vamos ficar em pé mais uma vez, para a leitura do Evangelho de Jesus, que faremos no capítulo 7, versículos de 37 ao 44. Diz assim a palavra do Senhor: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, dentre o povo tinham ouvido essas palavras, diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: Porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Amém. Os irmãos podem assentar-se, que o Senhor aplique esta palavra ao meu e ao seu coração em nome de Jesus. O que você tem necessidade? Quais são hoje, ou qual é hoje, talvez seja a sua necessidade? Quero lembrar, meus irmãos e irmãs, que o Senhor, Ele diz na sua palavra, que Ele se comprometeu conosco em satisfazer todas as nossas necessidades. Mas o nosso Deus não tem compromisso em satisfazer as nossas vaidades. Muitas vezes nós desejamos que o Senhor satisfaça as nossas vaidades. Isto é, aquilo que queremos, aquilo que almejamos, os sonhos que temos, e achamos que Deus então está com uma bandeja pronta para nos ofertar aquilo que nós colocamos em oração, ou aquilo que nós gostaríamos de ter ou possuir, ou de que Deus fizesse para nós. O fato, meus irmãos e irmãs, é que Deus se comprometeu em satisfazer todas as nossas necessidades. Quando a Bíblia nos diz que nunca vimos um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão, é porque o nosso Deus, Ele se comprometeu com as nossas necessidades. Isso quer dizer que não falta nada para aqueles que temem e que servem ao Senhor. Não estou falando, porém, que em algum momento você não vai passar alguma angústia, alguma aflição, não vai ter algumas dificuldades, porque também, é claro, no mundo nós temos aflições, e nós estamos em um mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno, e que com isso traz também consigo todas as mazelas que o inimigo ele tem feito por aí afora. E não é diferente na vida de cada um de nós, uma vez que nós, apesar de não sermos desse mundo, nós estamos no mundo e sofremos, é claro, com todas as intempéries desse mundo. Então, ao pensarmos nisso, pensamos então num deserto. No Brasil, nós temos algumas regiões lá no Nordeste brasileiro que já estão passando por um processo de desertificação, isto é, estão virando desertos. Talvez você nunca tinha parado para pensar, mas no Brasil vamos ter deserto. Bom, segundo as estatísticas, muito breve, nós teremos deserto brasileiro.
uma vez que naquele lugar não há água, naquele lugar não chove, as precipitações são muito escassas, muito raras, então há uma necessidade muito grande de água. E nós sabemos, irmãos e irmãs, que nós precisamos também, né, como seres vivos, de água. Observe que o texto que nós lemos nos fala de Jesus dizer que Ele é a fonte, uma fonte que jorra de uma água que não vai matar a sua sede humana, mas vai matar a sua sede espiritual. E nós dependemos desta água. O problema, meus irmãos e irmãs, é que há muitos crentes, há muitas pessoas que estão ao lado da fonte e estão morrendo de sede, porque não estão indo até a fonte. Observe, se alguém tem sede, venha a mim e beba. É preciso essa disposição de fato ir ao encontro de Jesus. Mas observe, meus irmãos, que Jesus, no texto que nós lemos, nos fala do último dia, o grande dia da festa, a chamada festa dos tabernáculos. Esta festa durava 8 dias. 8 dias a festa dos tabernáculos, e nesta festa, o último dia era considerado como o sábado dos judeus, era um dia sagrado. Então, tempos em tempos esta festa acontecia, e quando acontecia, o último dia desta festa era considerado um dia sagrado. Então Cristo agora, Ele se apresenta nesse último dia como sendo a rocha de onde pode fluir ou fruir a água viva. Jesus se apresenta para aquele povo dizendo assim: olha, se você tem então sede, você vem a mim e beba, porque eu sou a rocha que você pode observar, que se você vier até mim, você jamais terá sede. E nós nos lembramos então do encontro de Jesus, não é, com a mulher samaritana. Nos lembramos que Jesus se apresenta na palavra dele por várias vezes como o pão da vida, como a água da vida. Então, ao observarmos isso, precisamos pensar em como está a nossa vida. Será que nós temos de fato nos alimentado de Jesus? Será que de fato nós temos saciado a nossa sede em Jesus? A nossa sede da palavra, a nossa sede de oração, a nossa sede de comunhão com os nossos irmãos, a nossa sede de comunhão com o próprio Deus? Será que nós temos nos alimentado desta fonte preciosa? Será que de fato a nossa vida tem sido saciada por Jesus? Bem, meus irmãos e irmãs, é preciso pensarmos em como estamos diante do Senhor, porque certamente eu e você temos muitas necessidades, temos colocado diante do Senhor dia a dia não só as nossas necessidades, como também colocamos a necessidade do nosso próximo. Quantas vezes você dobra o seu joelho e você ora e você coloca nas mãos do Senhor a vida de um irmão, de uma irmã, de um parente ou de alguém que você conheça e que está passando por alguma situação difícil, e você então intercede e você entende que aquela necessidade é urgente? Meus irmãos e irmãs, certamente quem está passando por alguma situação difícil, aquela situação para ele é a sua urgência, é a sua demanda urgente. E muitas vezes, irmãos e irmãs, nós não damos conta da urgência que cada um tem, e achamos que Deus tem que olhar primeiro para a minha urgência e depois a do outro. Então é preciso que nós pensemos de fato naquilo que é necessário para nós, nas nossas necessidades diárias, e o que nós podemos fazer para que essas necessidades elas sejam sanadas por Cristo Jesus. O Senhor então prometeu sanar as nossas necessidades, mas nós precisamos tomar algumas atitudes para que isso venha a acontecer. Não quer dizer que se você não fizer nada, Deus não vai te abençoar. O nosso Deus, Ele é tão misericordioso, que mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Mesmo quando nós não o servimos, Ele permanece nos abençoando. Acabamos de cantar que mesmo quando nós não reconhecemos isso, Ele continua sendo Deus. A doença bate a porta, está aí a Covid-19 batendo na porta de um monte de gente, sabe? Outras doenças, o problema, o desemprego, o problema conjugal, o problema com filhos, com as drogas, com o alcoolismo e tantas outras coisas, mas Deus continua sendo Deus. Então é preciso, meus irmãos e irmãs, que nós possamos olhar para esta fonte, que é uma fonte inextinguível,
uma fonte que dura para a eternidade, uma fonte que não jorra somente agora, que não jorrou somente naquela época, na festa dos tabernáculos, mas uma fonte que tem jorrado salvação, tem jorrado vida, uma fonte que tem jorrado refrigério para muita gente, uma fonte inesgotável de poder. E que se nós realmente formos buscar nesta fonte, se nós formos buscar neste Jesus que nós cremos e amamos, nós então seremos abençoados pelo poder de Deus. É o dínamos, é a dinamite. Eu acho muito interessante pensarmos nesse termo, né? O dínamos de Deus, a dinamite. Nós conhecemos a dinamite, né? Você vê aí, o homem inventou esse negócio, desde quando inventou só tem usado para destruição. Mas o fato, irmãos e irmãs, que a palavra de Deus diz que o poder de Deus se aperfeiçoa é na nossa fraqueza. E tem muita gente, irmãos, querendo encontrar o poder de Deus, sabe, mas não quer se humilhar, não quer colocar a sua vida diante do altar, não quer buscar o Senhor, mas querem aparecer. Ficar, né, tendo ibope, ficar na mídia é algo maravilhoso. Só que nós precisamos observar que a minha necessidade e a sua necessidade é uma demanda urgente diante do Senhor, e Deus sabe, Deus conhece. A Bíblia diz que ainda a palavra não nos chegou à língua ou à boca, e o Senhor conhece toda. Eu gosto muito do Salmo 139, né, por causa disso. A Bíblia diz: ó, tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, sobre modo elevado, não posso atingir. Meus irmãos e irmãs, o nosso Deus, apesar de ser tão grande, apesar de ser tão poderoso, apesar de ser o soberano Deus sobre todas as coisas, Ele se preocupa individualmente com cada um de nós. Mas eu quero pontuar com você nesta noite algumas coisas que você pode fazer diante das necessidades. Diante das necessidades que você tem enfrentado, diante das lutas que você tem passado, o que nós podemos fazer? O que nós devemos fazer? Como eu vou ter as minhas necessidades sanadas por Cristo? O que eu posso, o que eu devo fazer para isso? A primeira coisa está aí no texto, bem claramente para nós, é ir ao encontro de Jesus. Ir ao encontro de Jesus. Você vai encontrar nos evangelhos vários eventos narrados pelos evangelistas de pessoas que precisaram ir até Jesus. Muitas pessoas foram curadas, muitas pessoas foram libertas, mas elas ou alguém por elas foi até Jesus. Muitas vezes, irmão, nós queremos resolver as nossas pendências, mas não queremos ir até Jesus. Queremos que Jesus venha, queremos que Jesus faça, queremos que Deus faça, mas nós não queremos ir ao encontro de Jesus. Podemos observar, por exemplo, leprosos que foram ao encontro de Jesus. Eles não podiam, eram banidos da sociedade por serem leprosos, mas eles tiveram coragem de ir até Jesus. Você vai encontrar o cego de Jericó clamando a Jesus para que ele pudesse ir ao encontro de Jesus. Você vai encontrar tantos outros homens e mulheres que estavam necessitados. Jairo, por exemplo, né, a sua filha estava lá à beira da morte, e ele vai ao encontro de Jesus. Observe, irmãos, as necessidades do povo de Deus, elas são supridas pelo próprio Deus, mas nós precisamos ir até a fonte, precisamos ir até Jesus. Adianta você falar assim: eu estou precisando de emprego, mas não sair com pelo menos uns 20 currículos na mão, de porta em porta nas empresas procurando, não vai encontrar. Então é importante que nós possamos ir ao encontro de Jesus, ir ao encontro do Mestre, sabe, para que quando você estiver com Ele, em oração, em comunhão, em adoração, você possa então falar: Senhor, a minha necessidade é esta, sabe, não adianta você falar para Deus a sua necessidade de longe. Não, é preciso intimidade com o Senhor, é preciso chamar Deus para perto da sua vida, para dentro da sua vida, para que de fato o Senhor esteja abençoando a sua casa, a sua família, a sua vida, para que essas necessidades elas possam ser sanadas pelo nosso Deus. Então observe, meus irmãos, o próprio Jesus disse: se você tem sede, está precisando de alguma coisa, venha a
Cristo, venha a mim e beba. Observe, venha a mim e beba, que diz respeito a quê? Diz respeito, olha, venha a mim e você vai ser abençoado. Venha até a mim e eu vou te abençoar. Venha até a mim e eu posso conceder aquilo que você precisa. Venha até a mim e os seus problemas podem ser solucionados. Não estou aqui pregando, irmãos, que você vai parar de sofrer, igual alguns lugares por aí. Venha para cá e pare de sofrer. Isso não acontece, isso é uma utopia. Na verdade, nós sabemos que no mundo temos aflições, sim, mas o Senhor nos mandou ter bom ânimo. E se você estiver sempre diante das suas necessidades, indo até Jesus, você vai ver como Deus vai agir na sua vida, como Deus vai abençoar a sua casa, como Deus vai abençoar o seu trabalho, como Deus vai abençoar a sua vida. Mas há uma outra coisa importante. Logo no verso 38 ele começa dizendo: quem crer em mim. Irmãos e irmãs, diante das suas necessidades, é preciso crer em Jesus. É preciso crer. Muitas pessoas até fazem orações belas, orações pomposas, mas muitas vezes essas orações não passam do teto, porque não têm fé, não creem. A palavra de Deus diz que muito pode por sua eficácia a súplica do justo. O justo é aquele que crê. O justo é aquele que foi justificado pela graça de Deus, pela fé em Cristo. O justo é aquele que anda na presença do Senhor e procura ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mas quando nós clamamos ao Senhor, é preciso crer. A palavra do Senhor nos diz isso. O próprio Jesus disse: olha, tudo aquilo que você pedir ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. É preciso sim pedir com fé, crendo. Pode parecer uma redundância, mas pastor, pedir com fé, crendo, é isso que o Senhor Jesus disse, está lá no Evangelho, sabe? Não é redundância não, é porque fé e crer são duas coisas diferentes. A fé é dom de Deus para a salvação do pecador, e a fé nos impulsiona, nos habilita a crer naquilo que Deus pode fazer ou é. Então é esta fé que um dia Deus colocou no seu coração, meu irmão, minha irmã, é que faz com que nós possamos crer em Jesus. Então, diante das nossas necessidades, é preciso crer. Em tempos de pandemia, a Bíblia diz: está alguém enfermo, né? O irmão Fernando leu, o presbítero Fernando, é preciso fazer o quê? Orar, clamar ao Senhor, sabe? Tem dificuldade, temos necessidades, claramente que temos, é certo isso, mas precisamos continuar crendo. Se Deus fizer, continue crendo. Se Ele não fizer, continue crendo. É preciso crer. A palavra de Deus diz para nós isso. Em alguns encontros de Jesus com algumas pessoas que Ele abençoou no tempo, do seu ministério terreno, você vai observar Jesus falando algumas vezes assim: ó, eu quero, creia somente. Foi isso que Ele falou, para, por exemplo, as irmãs de Lázaro, não temas, crê somente. É importante, meus irmãos e irmãs, crermos. Em relação a Cristo, é preciso crer. A Bíblia nos garante que sem fé, você não pode agradar a Deus. Sem fé você não vai conseguir agradar a Deus. Então é importante que creiamos naquilo que o Senhor tem feito, vai fazer. Você não viu, não vê, mas crê. É isso que Jesus ensinou: bem-aventurados que não viram, mas creram. E muitas vezes, irmãos e irmãs, queremos sim ser abençoados, mas não temos crido. Então é preciso começarmos a exercitar a nossa fé. É preciso começar a exercitar o crer em Jesus, para que possamos ver de fato o mar se abrir. Muitas pessoas, quando Moisés chegou diante do Mar Vermelho, duvidaram, blasfemaram, falaram contra Deus, falaram contra Moisés e tantos outros. Mas aqueles que creram, viram. E os que não creram, foram obrigados a ver, e aí passaram a crer. Meus irmãos e irmãs, é isso que é fé, sabe? É quando você não vê nada, é quando você não tem aquela luz no fim do túnel, você sabe que Deus está ali com você, sabe? E que praga alguma vai chegar à tua tenda se você estiver debaixo do esconderijo do Altíssimo. Irmãos, outra coisa importante, observe aqui o texto nos diz, isso ele disse, versículo 39, com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então
Os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: ah, este é o profeta, ah não, ele é o Cristo. E outros: porventura o Cristo virá da Galileia? Meu irmão, minha irmã, diante das suas necessidades, é importante também não deixar-se ser impedido de buscar a Cristo. Muitas vezes, ao nosso redor, como aconteceu com Neemias, né? Ah, larga disso, rapaz, esse negócio desse muro aí não vai dar certo não, esse negócio de reconstruir, né? E Sanbalá e Tobias ficaram para lá e para cá, tentando dissuadir Neemias a não construir, a não fazer, mas ele perseverou. Você vai encontrar na Bíblia outras pessoas que tentaram impedir alguém de receber a bênção de Deus, como aconteceu com o cego. Fica quieto, cala a boca, não fala não incomodes mais o mestre. Vai encontrar pessoas falando para Marta também e Maria: olha, seu irmão está morto já há 4 dias. Falaram para Jairo: tua filha está morta, não incomodes mais o mestre não. Muitas vezes, irmãos e irmãs, pessoas tentam nos impedir de ver, de buscar a Cristo e de receber a bênção que Deus tem para nós. Você vai encontrar na Bíblia também dizendo que às vezes no povo de Deus, né, havia um impedimento espiritual para que a bênção pudesse chegar até o povo. Nós precisamos entender tudo isso, precisamos clamar a Deus e não nos deixar sermos impedidos de buscar a Jesus. Sabe, porque muitas pessoas vão dizer assim: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Sabe, pessoas vão tentar fazer isso conosco. Não adianta não. Esse problema não tem mais solução, essa enfermidade não tem mais jeito. Ontem uma prima minha, lá de Belo Horizonte, me mandou uma mensagem, conversando comigo, perguntando assim: Robson, o que eu faço? Eu tenho que ir lá visitar, nós estamos com um irmão dela, meu primo, na UTI lá, não é Covid, ele teve um câncer de intestino e tudo mais, e ele está muito ruim, e os médicos disseram assim: olha, agora a família pode entrar mais pessoas, porque eu vou dar essa oportunidade para vocês, porque não tem mais jeito para ele e tal. E eu disse para ela assim, ela não estava querendo ir, né, lá para ver o irmão, e a família, né, pedindo que ela fosse. Eu falei: olha, se você se sente em paz, vá. Agora, é melhor você, né, se arrepender do que você está fazendo ou vai fazer do que você não fazer. Sabe, então vá e faça. E disse para ela: olha, a última palavra é de Deus. A última palavra sempre é de Deus. Muitas vezes, irmãos, pessoas vão tentar nos dissuadir, vão tentar nos impedir de chegar até a bênção que Deus tem para nós. Pessoas vão tentar nos impedir como igreja de nós avançarmos, de crescermos. Mas nós precisamos sim não nos deixar sermos impedidos por ninguém. Pessoas tentaram dizer: porventura o Cristo virá da Galileia? Não, esse Jesus aí não é Jesus de verdade não, ele não é o Filho de Deus não. Mas se nós continuarmos crendo, se nós continuarmos ao encontro de Jesus o tempo todo, em comunhão com Ele, e se nós não nos deixarmos sermos impedidos pelas pessoas que vão dar contra, então, meu irmão, minha irmã, a chance de sucesso é muito grande. Agora, se na primeira pessoa, se no primeiro obstáculo que acontecer, você desanimar, você retroceder, você simplesmente voltar atrás, pode deixar de receber aquilo que Deus tem para você. Como igreja, não podemos retroceder. Como crentes em Jesus, não podemos retroceder. Precisamos avançar, 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 avançar. Esta é a palavra de ordem que a Bíblia sempre nos fala. Não podemos voltar atrás. Aquele que olha para trás não pode ser discípulo de Jesus. Aquele que é discípulo de Jesus, ele caminha seguro. E eu me lembro de quando Pedro estava andando sobre as águas. Eu gosto muito desse texto também, desse episódio. Sabe, na madrugada, Jesus vem andando sobre as águas e o povo desesperado, os apóstolos já gritando: é um fantasma, é um fantasma. E Pedro, como era o mais sanguíneo de todos os apóstolos de Jesus, temperamento explosivo: mas se é mesmo o Senhor, manda que eu vá ter contigo. Talvez ele achou assim: Jesus não é ele mesmo, então não vou precisar fazer nada. Mas ele ouviu: sou eu, vem. Eu imagino Pedro, irmãos, eu gosto de imaginar as coisas da Bíblia, né, alguns episódios. Eu fico imaginando Pedro dando o primeiro passo fora daquele barco. Sabe, o mar revolto, ondas grandes, vento, o barco certamente balançando, e Pedro tem que dar o primeiro passo. E ele dá o primeiro passo, mas eu imagino um primeiro passo tentando tatear assim primeiro, né?
segurando em alguma coisa, dá a mão aqui, ó, botando o pezinho, ver se vai afundar, mas ele começa a caminhar, e a Bíblia diz que enquanto ele estava olhando para Jesus, ele caminhou sobre as águas, mas quando ele começou a perceber, ó, o barulho do vento, olhar para a onda, começou a afundar. Mas Jesus pega ele pela mão, coloca ele de novo em cima da água, e diz a Bíblia que ambos caminharam juntos para o barco, sabe? É assim conosco. Se nós perdermos o foco, pararmos de olhar para Jesus, pararmos de buscar, pararmos de orar, pararmos de crer, pararmos de ir ao encontro de Cristo, nós então também vamos naufragar. Vamos naufragar. Mas por último, meu irmão, minha irmã, observando o texto que nós lemos, diz aqui que diante das nossas necessidades, é preciso receber a vida que Ele tem para dar. É preciso que nós recebamos, sim, esta vida que só Jesus tem para dar. Observe, irmãos, que diz o texto, do seu interior fluirão rios de água viva. É esta água viva, que não é aquela que a gente encontra no mar ali que queima a gente, mas esta água viva que é Cristo, que pode transformar, restaurar, que pode levantar o caído, que pode abençoar o aflito de coração, que pode realmente trazer paz àqueles que estão sem paz. É esta água viva que nós precisamos receber a cada dia, beber desta água a cada momento, nos alimentar de Jesus a cada dia, para que então, meus irmãos e irmãs, nós possamos de fato observar Deus agindo na nossa vida. Muitas vezes, irmãos, não temos conseguido ver isso, Deus agindo, sabe por quê? Porque não temos buscado, porque estamos muitas vezes sendo impedidos por alguém, porque simplesmente não caminhamos em direção a Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, precisamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Haja visto o texto que nós lemos, que nos mostra que o Senhor é a fonte da água viva. Então, vida só em Jesus, mas nós precisamos receber isto. Eu sei que nós aqui que somos cristãos, somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, um dia já recebemos esta vida, mas precisamos fazer uma coisa, precisamos fazer com que esta salvação que nós recebemos, ela possa ir progredindo cada vez mais. Não simplesmente assim, já sou salvo, tá bom, sentei no banco, maravilha. Não, precisamos progredir cada vez mais. Precisamos fazer com que a nossa salvação que recebemos do Senhor possa contagiar outras pessoas, para que também recebam a vida que Ele tem para dar. O que de graça você recebeu, de graça dai. Então, meu irmão, minha irmã, tenho certeza que diante das necessidades que você tem enfrentado no dia a dia, Deus continua sendo fiel para com você, porque a fidelidade dele, ela é primeiramente a Ele. Ele é fiel a Ele. Ele não pode negar-se a si mesmo. O nosso Deus, diz a palavra, não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Os decretos de Deus são eternos e imutáveis. Então o nosso Deus não muda. Do contrário, nós seríamos consumidos. Então, que você, diante das suas necessidades, diante das dificuldades e adversidades que você tem enfrentado de maneira pessoal, familiar, no trabalho ou como igreja, que nós possamos ir ao encontro de Cristo. Possamos crer nesse Jesus que tudo pode fazer por nós. Não se deixe esmorecer, não se deixe ser impedido de fazer a obra do Senhor, de buscar o Senhor, mas creia e receba sempre esta vida, esse refrigério que só Deus tem para dar. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que Deus nos abençoe a vivermos uma vida para o inteiro agrado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.